Tarifas de Trump e inflação, americana e local. Confira agora o Análise Econômica do mês de março. Eu sou Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e comigo o nosso convidado de sempre, Thiago Berriel, nosso estrategista-chefe. Tudo Oi, bem? Fernanda, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada. Bastante assunto hoje, né, Berriel? Como sempre. Berriel, gostaria de fazer uma ponte com a última análise econômica que a gente fez ali no mês de fevereiro. A gente comentou bastante sobre as tarifas do Trump e esse mesmo assunto voltou a ficar um pouco mais quente, né? Nessa última semana, ele acabou se reunindo ali com CEOs de grandes empresas e comentou até sobre novas taxas, até a possibilidade de ser acima dos 25% que já vinha assim, sendo discutidos anteriormente. Muito se fala de recessão, impactos dentro da inflação, algumas empresas, o valor dessas empresas, né, na bolsa, tendo também um impacto. Qual que é a visão de vocês em cima de tudo isso? Então, é um assunto complicado e difícil de enxergar uma lógica econômica de verdade, né? Qualquer economista, tem uma coisa que a gente aprende bem e que tem uma dificuldade enorme de transmitir ao público, é que livre comércio é uma coisa boa. E é bom para todo mundo. Eu acho que unilateralmente é bom um país ser aberto. Mas é incrível que isso é um consenso entre os economistas, ou pelo menos entre os bons. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de transmitir isso para o público, inclusive para o presidente dos Estados Unidos. Mas aí tem alguns pontos aqui. Mesmo uma ideia ruim, ela pode ser implementada de uma maneira boa ou ruim. Durante a campanha, a gente viu, por exemplo, o Bessent, que hoje em dia é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, dizendo que, olha, ele disse algumas vezes forward guidance é ruim para a política monetária, mas seria ótimo para uma política tarifária. Que era uma ideia de que, olha, eu vou ser bem claro em relação à minha estratégia de tarifas e vou dizer qual ela vai ser com bastante antecedência e vou implementando ela aos poucos. Isso parece ser uma boa ideia, porque tarifa envolve tanta incerteza, tem implicações tão importantes para a economia, tão importantes para a decisão de política de investimento, que ter previsibilidade e num horizonte maior parece ser uma ótima ideia. Só que a gente está vendo uma coisa completamente contrária a esses sinais iniciais que foram dados antes da eleição e antes da posse do presidente Trump, que é um processo muito tumultuado e muito incerto na colocação de tarifas. Então, para ter uma ideia, ontem, na terça-feira, a gente viu ele colocar uma tarifa de 50% e retirar a tarifa de 50%, se não me engano, já até me perdi, mas eu acho que no aço, ou então no Canadá, alguma coisa assim. Então, dentro do mesmo dia, a gente apresenta incerteza sobre a colocação de tarifas. Isso gera essa incerteza enorme, tem implicações reais. Então, você tem o efeito das tarifas em si, que são inflacionárias e recessivas, e tem o efeito da incerteza. Se a gente começa a perder credibilidade que vai ser colocada em prática, uma política tarifária previsível, que vai durar por anos, que vai permitir que você refaça suas decisões, tanto de consumo quanto de investimento, todo mundo fica mais conservador, todo mundo para e diminui os seus investimentos e tenta ficar mais livre. E a gente chegou nesse estágio muito rápido. A implementação e a incerteza gerada por isso está gerando uma paralisia. E mesmo assim, e quão deletério foi esse processo para a credibilidade da política? A gente não sabe, mas pode ser que seja bastante duradouro. Vamos supor que o Trump implemente agora tudo que a tarifa tem que implementar. Será que isso vai gerar mesmo uma realocação de recursos de acordo com essas tarifas ou todo mundo vai especular que vai ter uma nova mudança daqui a 2, 3 meses? Ou mesmo que esse negócio vai se manter por um período maior, assim, você vai tomar uma decisão de construir uma fábrica de alguma coisa, por exemplo, de suprimento ou de insumos da indústria automobilística, porque o México vai ser taxado, você vai construir nos Estados Unidos.
Mas se daqui a 3 anos e meio um novo presidente mudar isso de volta, essa fábrica vai ficar obsoleta. Então, assim, é muita incerteza. Isso gera uma pressão recessiva. E nessa situação que a gente está. Acho que a grande surpresa é, a implementação dessa política tarifária de um jeito muito atabalhoado, e dois, dos vários pilares da política econômica do Trump discutido durante a campanha, a gente focou nos que são claramente um choque negativo para a atividade, que é a questão tarifária, principalmente com esse a mais de toda a questão da incerteza gerada, e imigração. Enquanto a agenda que poderia ser estimulativa, como a desregulamentação de vários setores da economia e diminuição de impostos, acabou sendo deixada de lado ou colocado num plano inferior. E também teve o foco em corte de gastos no DOGE, que é um outro assunto, mas que também não é um assunto, também é recessivo, tá? Pode até ter consequências positivas. Então, assim, esse início de governo Trump foi, além de atabalhoado, focado em coisas que são mais recessivas e menos estimulativas. Isso foi um pouco de surpresa. Ainda sobre as tarifas, a gente tem a questão que saiu na última quarta-feira sobre taxar a importação do aço e do alumínio, né? E o Brasil tende a ter um impacto, dado que é o segundo maior exportador. A gente tem a questão do Canadá, tem um pouco de impacto na China também, mas gostaria de entender como que seria a visão de vocês acontecendo isso, qual que é o impacto aqui para o Brasil, tá? Para o nosso local. E também em relação já ao Fernando Haddad já está se reunindo com o pessoal ali do Instituto de Aço do Brasil. Olha, é óbvio que, então vamos lá, para o Brasil, em termos gerais, uma guerra comercial ampla dos Estados Unidos contra todos os países do mundo é ruim. E taxação em produtos que a gente exporta também não é bom. Mas, de novo, é um commodity. Tem vários mercados e a gente tem que ver o impacto que isso tem no preço do commodity, mais do que qualquer outra coisa. E tem outros. A guerra comercial para o Brasil específica, eu me preocupa mais a consequência sobre o crescimento global do que um pontinho aqui ou um pontinho ali mais específico. Vou dar um exemplo de coisas que poderiam beneficiar o Brasil. Na retaliação da China às tarifas implementadas pelos Estados Unidos, a China taxou produtos agrícolas dos Estados Unidos. O deslocamento da demanda por esses produtos que vinham dos Estados Unidos para a China naturalmente deveriam ser do Brasil, o que pode ser um fator positivo. Então, por mais que a gente tenha localmente setores afetados negativamente ou positivamente, o que me preocupa mais é que a composição toda da situação e a incerteza gerada podem gerar uma recessão global e é ruim para todo mundo e para o Brasil também, principalmente porque a gente é exportador de commodities. Quando a economia global vai mal, o commodity também deve ir mal. Então, acho que a preocupação maior é menos nas coisas pontuais e mais nas coisas mais gerais. Por exemplo, nesse sentido, compensações do governo para setores afetados por tarifas é uma coisa que a gente deveria descartar, de verdade. Retaliações, talvez, para não gerar ou sei lá, aí é uma coisa que a gente tem para pensar. Mas certamente compensações governamentais para setores atingidos é uma coisa que a gente não pode se dar o luxo de fazer. Muito bom. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho o tema, mas ainda no cenário internacional, tá? A gente tem Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia, ela aceitou a proposta que veio, inclusive, dos Estados Unidos ali, de cessar fogo por pelo menos 30 dias, né? Mas a gente ainda não teve uma resposta da Rússia. Qual que é a visão de vocês também para isso? Então, é um assunto delicado, geopoliticamente intenso, tem várias implicações importantes. Sobre o cessar-fogo em si e sobre... Então, vamos falar sobre as coisas mais pragmáticas. Um é o cessar-fogo ou o fim da guerra. Ele tem uma série de implicações. A primeira é, possivelmente, uma melhora no preço de commodities energéticas e commodities em geral, até pelo escoamento. De energia da Rússia para o resto do mundo e de grãos e de minérios da Ucrânia para o resto do mundo. Tá? Tem que ver como é que é esse cessar-fogo.
Porque um cessar-fogo em que as sanções à Rússia são reduzidas ou eliminadas é muito mais poderoso do que só um cessar-fogo com as sanções em lugar. Então a gente está atento pelas essas implicações econômicas, mas tem algumas questões que a gente tem que levar a sério. Uma é que a maneira com que a gente está vendo a condução da negociação desse cessar-fogo implica uma mudança muito grande de geopolítica global, com os Estados Unidos ultrapassando ou deixando para trás os seus aliados históricos e tomando atitudes quase que unilateralmente sem considerar os membros da ONU, da OTAN. O que é um precedente estranho, é uma ruptura da ordem que a gente viveu nos últimos 80 anos pós-Segunda Guerra. E a gente está vendo reações a isso. A própria Europa e a Alemanha, coordenado ou na liderança da Alemanha, está fazendo enormes mudanças fiscais e essas mudanças fiscais têm como objetivo final um rearmamento, né? A gente está tendo um programa de rearmamento europeu por não poder contar mais com um aliado histórico que é os Estados Unidos. Então, isso vai ter implicações sobre o crescimento europeu, sobre a inflação na Europa, sobre a taxa de juros na Europa. Então, essas implicações todas estão acontecendo de maneira muito rápida, são muito importantes e vão além só daquele conflito local ali do leste da Ucrânia. Perfeito. Vamos falar de inflação? Bom, a gente teve o CPI, né, que é o índice de preços ali ao consumidor americano, e ele estava já com uma expectativa de desaceleração, mas veio mais desacelerado do que estava sendo esperado, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o resultado, então, em relação ao que foi divulgado, e também se essa leitura de mercado, ela tende aí a influenciar a leitura de mercado do Fed da próxima semana. Eu estava até brincando com outro economista há pouco, assim, o CPI ele foi bom, mas ele foi ruim, e o nosso IPCA foi ruim, mas foi bom. O que quer dizer com isso? Quando você olha o dado cheio, você vê que ele parece ter sido melhor que o esperado. Quando você olha a implicação que ele teve sobre o PCE Core que a gente estima, ele foi ruim. Tá? Então, ele não foi um dado tão bom. E as implicações para o Fed, eu acho que são limitadas. Eu acho que se alguma coisa ele vai ter ainda mais cuidado pós-CPI. Mas a situação do Fed é uma situação complicada, né? Por quê? Porque a gente tem uma política que está sendo implementada que pode ser muito inflacionária, que é a tarifária e migratória, principalmente a tarifária no curto prazo, mas ao mesmo tempo é uma confusão tão grande e um momento de incerteza tão grande que as consequências recessivas que a gente falou no início, há poucos minutos atrás, estão acontecendo ou estão para acontecer. E o Fed é um banco central com alta credibilidade que é muito sensível à performance da economia, e uma proxy nos Estados Unidos para a performance da economia é o mercado acionário, e o Fed, historicamente, é muito sensível ao mercado acionário. Então, o Fed fica nesse dilema. Pressões inflacionárias de um lado, uma economia que parece estar sofrendo pressões recessivas, e é um banco central que é muito sensível a essas pressões recessivas. Como é que ele vai andar nessa linha fina? Se fosse um outro banco central qualquer no mundo, eu diria que claramente ele ia ser mais conservador e esperar a resolução dessa incerteza toda de que vai ser implementado de tarifa ou não, como é que vão ser as políticas, e arrastar o pé, ser cuidadoso nesse processo de queda. A dificuldade aí é quão sensível o Fed é a uma grande correção no S&P. Eu acho que nos níveis que a gente está hoje, ele vai continuar sendo conservador, vai ser cuidadoso, e a gente vai ver um Fed na semana que vem um pouquinho mais conservador até do que o mercado precifica e do que o último FONC, o último Survey of Economic Projections do FONC dizia. Mas se acontecer um sell-off de mais 5, 10% no S&P, já não sei. Aí as coisas podem mudar. Bem certo, né?
E aqui no Brasil, a gente teve a divulgação aí do IPCA de fevereiro, que foi já bem diferente, né? Na verdade, os preços subiram, e inclusive para um mês de fevereiro é o maior dos últimos 22 anos, né? Foi de 1,31%, mas está muito próximo do que vocês estavam esperando, né? De E a composição também não foi pior do que o esperado. Uhum. Eu acho que a questão no Brasil aqui é menos a inflação corrente, que continua alta, continua ruim, mas a dinâmica toda que a gente tem vivido de processo de desancoragem muito forte e uma atividade que a gente não tem muita certeza, está arrefecendo, mas a gente não tem certeza quão permanente é esse arrefecimento. O Banco Central chegou a apontar também uma coisa que a gente tem visto aqui, os padrões de sazonalidade dos dados de atividade, eles mudaram muito pós-pandemia. Então, a interpretação até, ou a segurança que a gente tem num diagnóstico de desaceleração ou não, acho que caíram um pouco. Então, a gente está aprendendo, num ambiente em que a inflação está alta e as expectativas estão muito desancoradas, se a gente está num processo de arrefecimento da atividade forte o suficiente para trazer a inflação de volta para a meta. E é nesse contexto que o Banco Central tem que tomar uma decisão de sigo em frente com esse ciclo ou paro, ou me preparo para parar, tá? E é isso que a gente tem que aprender sobre o que eles vão fazer. É claro que, assim, é muito certo que na semana que vem a gente vai ter um ajuste de 100 bips, 1% para cima, a taxa vai para 14,25 e o foco vai estar em que sinalização eles vão dar para maio. Vai ter uma redução de pace, sem a menor dúvida. Mas será que vai ter alguma indicação de que a gente pode, de que maio pode ser o último ajuste? Ou será que vai ter alguma indicação de que talvez eles nem subam em maio? Isso seria visto de uma maneira bem dovish a mercado. Do outro lado, será que eles estão mais preocupados com essa desancoragem, como eu acho que deveriam estar, e dá a entender que esse ciclo pode continuar para além de maio, mesmo num pace mais baixo? Vamos ver. Eu estou na opinião que eles deveriam seguir no ciclo, mas que maio vai ser a última alta. Muito bom. Bom, sempre uma aula aqui com você na análise econômica. Prazer. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo. Obrigada, pessoal. Esse foi a análise econômica do mês de março e a gente volta no próximo.